Então, bom, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre a China, né? Vou falar da crise imobiliária que provavelmente vai acontecer na China e como isso pode afetar o mundo todo. E vou falar também daquele caso do assessor do presidente que foi pego fazendo um gesto lá. Saiu o resultado do caso dele. E aí eu vou compartilhar os slides. E depois, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma ponderação durante a aula, pode ficar à vontade aí para perguntar. Eu vou iniciar o compartilhamento dos slides aqui, e aí, caso alguém queira falar alguma coisa, fica tranquilo aí. Tá dando para ver o slide aí? Tá sim. Tá, obrigado. Bom, então, vamos lá, começar aqui pelo caso da China, né? A crise imobiliária, possível crise imobiliária, porque ela ainda não ocorreu, mas é bem provável que ela aconteça. E aí eu vou começar explicando o que está gerando essa possível crise, né, na China e como ela pode afetar o mundo inteiro. Até a década de 90, todas as casas e propriedades na China, elas pertenciam ao governo chinês, né? Pertenciam ao Estado chinês, porque a China era um país totalmente socialista, né? E não permitia a existência de propriedade privada em larga escala. Só 20% ali do pessoal que podia ter alguma posse, algum carro privado, uma casa sua, né? Casa própria. E aí, depois da década de 90, a China resolveu manter o governo socialista, né, manteve a ditadura, o Partido Único, com censura, autoritarismo, só que eles decidiram abrir mais a economia, né, para privatizar. E um dos setores que eles deixaram ser privatizado foi justamente o setor de imóveis, casas, apartamentos, coisas para alugar. E aí a população da China começou a ter essa possibilidade de comprar casa própria, né? Como aqui no Brasil muita gente tem um sonho de ter a casa própria, né? De ter um apartamento, ter alguma propriedade mesmo. Os chineses não tinham isso até a década de 90 e depois da década de 90 começou a surgir essa possibilidade. E aí, como eles também não tinham acesso a nenhum tipo de investimento fora do país, bolsa de valores, né, igual o pessoal que fala que vou comprar ações na bolsa dos Estados Unidos, ver quanto está o preço do dólar, coisas desse tipo. Os chineses não tinham isso para investir, né? Até hoje é difícil, o país é muito fechado. Então, o cenário era esse. Além disso, tinha também a política do filho único na China, né? Porque existem cerca de 30 milhões a mais de homens do que de mulheres na China, né? Então, a maioria desses caras vai ficar sem casar ao longo da vida deles, né? E uma coisa que atraía ou atrai as pessoas para o casamento aqueles caras, né, chineses que têm casa própria, porque isso seria meio que um benefício ali. Então, os pais desses chineses, sabendo que as chances dos filhos deles casarem iam aumentar, eles começaram a comprar algumas casas para poder ver se ajudava o filho, né, para doar a casa para o filho e coisas desse tipo. E aí, o mercado imobiliário da China começou a crescer muito, porque tinha muita procura, porque gente que sempre quis ter uma casa própria agora poderia ter, né, porque surgiu a possibilidade de comprar. Gente que queria investir dinheiro, né, que às vezes tinha dinheiro sobrando, começou a comprar casa, como acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né, o pessoal compra casa para alugar ou para manter a casa ali, a casa vai se valorizando, né, com o tempo. E aí depois, sei lá, de 5, 10 anos, você pode vender a casa que você vai ter ganhado dinheiro, né? Então, e também no caso para ajudar os filhos. Então, tinha muita gente procurando imóvel na China, né? Seja casa, seja apartamento. E aí, as empresas perceberam que esse mercado estava crescendo muito, que era interessante investir nisso, e começou a surgir grandes empresas como a Evergrande, que é talvez a mais famosa aí, que passou nos jornais nos últimos dias, que está gerando toda essa crise na China. Porque o que aconteceu foi que essas empresas viram essa oportunidade
e aí elas começaram a pegar empréstimos, né, com alguns bancos ali, para poder construir os prédios ou as casas que eles queriam para vender para essa população que queria comprar as casas. Só que o que aconteceu é que a maioria dos bancos na China é do governo também, ainda é do governo. Então, esse dinheiro do empréstimo era dinheiro do governo chinês. E aí, então, funcionava mais ou menos assim. A pessoa ali, os chineses agora estavam tendo essa possibilidade de comprar casa, e aí eles queriam comprar, né, casa ou apartamento, a empresa queria construir, né, para poder vender, e aí a empresa querendo construir um prédio para, por exemplo, morar 1.000 pessoas, eles pegavam o dinheiro com esses bancos, né, que era dinheiro do governo, e aí depois eles prometiam pagar esse empréstimo quando a obra estivesse pronta, e aí eles já tivessem vendido os apartamentos, né, ou alugado, e já tivessem recebido o dinheiro, aí eles pagariam o empréstimo para o banco, né, que na verdade é o governo chinês. E aí essas empresas começaram a construir cidades mesmo, literalmente cidades bem grandes na China, com esse dinheiro emprestado do governo. Tem até uma cidade que ela é cópia de Paris, né? Tem uma Torre Eiffel lá, as ruas são parecidas com a cidade de Paris. Só que os chineses, na maioria, eles não estavam comprando casa para morar, né? Como eu falei, muita gente via isso como um investimento ou para depois dar para um filho no futuro, né? Então, a casa ela seria para alugar ou para deixar a casa parada ali para o imóvel ir valorizando, né? Como muita gente faz aqui. E aí o grande problema é que essas cidades elas não foram ocupadas. Então, essas empresas chegavam lá, pegavam o dinheiro do governo, faziam uma obra gigante, construíam uma cidade enorme ali, que às vezes tinha capacidade para morar 1 milhão de pessoas, né? Tinha prédios e casas para 1 milhão de pessoas, só que aí no fim só morava 100 mil e o resto das 900 mil casas ali estavam desocupadas, né? O pessoal tinha comprado só para alugar ou para fazer algum investimento. E aí o que começou a acontecer é que o restante das casas não foram compradas, porque o pessoal viu que esse investimento não ia funcionar, porque não tinha população ali para alugar essas casas, né? Então, se tem 900 mil casas desocupadas, mas mora só 100 mil pessoas naquela cidade, vai ficar a maioria dessas casas sem ter para quem alugar. E aí as casas também começaram a desvalorizar os apartamentos, né? O que era para ser um investimento para ganhar dinheiro começou a ser uma fonte de perder dinheiro. Eles começaram a perder valor porque criou um monte de cidade fantasma. E aí, com essa perda desses valores, né, essas empresas elas não conseguiram vender os imóveis que elas queriam e também não estão conseguindo pagar os empréstimos que elas fizeram com os bancos, né, que na verdade era o dinheiro do governo da China. E aí, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, um banco que quebra, talvez prejudicaria o banco ali, os funcionários do banco, né? Só que na China não é assim, porque se o banco está falindo, né, se a maioria dos bancos estão falindo, é a China que está falindo também, porque o dinheiro é do governo chinês, né? Os bancos lá eles não são privados, é tudo financiado pelo governo. E aí, tudo isso meio que se somou com os gastos ali pela pandemia, né, que todo o país teve, e com o problema de aposentadoria, justamente por causa daquela política do filho único. As pessoas só poderiam ter um filho, né, e quem tivesse mais que um perderia um monte de benefícios ou teria que pagar impostos a mais, né? Então, muita gente deixou de ter filho ou teve um filho só, e isso, décadas depois, gerou o problema porque a aposentadoria, né, começou a ter muito idoso para aposentar e pouca população jovem para trabalhar, para gerar emprego e imposto para sustentar a aposentadoria desses idosos, né? Então, a China está com meio que essa bomba ali na mão, né, porque o governo chinês não sabe o que vai fazer com essas dívidas do mercado imobiliário, porque se ele produzir mais dinheiro para meio que fazer essas empresas pagarem essa dívida, o dinheiro da China vai se desvalorizar, né, e pode gerar inflação, e somado a esse problema de pandemia e da política do filho único, pode gerar uma quebradeira geral no país. E aí o grande problema é que uma crise na China, isso poderia afetar todo mundo, né? Porque
Por exemplo, a China produz tecnologia, produz celular, produz relógios, produz insumos de remédio, de vacinas, né? Como agora, no caso, todo mundo tomando vacina. Produz também matéria-prima, como aço e ferro, que é usado para produzir várias coisas, né? Desde chave até, sei lá, armas, né? Qualquer coisa utiliza aço e ferro. E a China quebrando, né, ou passando por dificuldade financeira, ela também deixaria de comprar coisas dos outros países. Um exemplo que eu coloquei aqui seriam as safras de soja no Brasil, né, que, se eu não me engano, elas já estão vendidas até 2023 ou 22, alguma coisa assim. Então, por exemplo, vamos supor que a China quebre e deixe de comprar essa safra de soja do Brasil, né? Isso iria fazer com que muitos fazendeiros brasileiros sofressem um calote, né? Porque o cara foi lá, produziu, investiu na soja, já achando que a China ia comprar, sei lá, ano que vem ou no outro ano, só que aí a China não compra, porque ela está numa dificuldade financeira, e essa dificuldade financeira ela é transferida para o fazendeiro aqui no Brasil, né? Que aí ele não vai ter como pagar os investimentos que ele fez, é, não vai conseguir produzir mais alimentos como produz aqui no Brasil, e aí vai acabar ferrando a gente, como sempre, né? Aí pode faltar alimento, pode subir o preço dos alimentos, como praticamente tudo que acontece no Brasil aqui, isso acaba ocorrendo, né, com o preço dos alimentos ou de combustível. Então, é uma possível crise aí para ficar de olho até o fim do ano, que pode eventualmente cair em algum vestibular, porque ela é bem parecida com a crise de 2008 que teve nos Estados Unidos, do mercado imobiliário. Lá foi mais ou menos do mesmo jeito. O banco começou a sair dando dinheiro para todo mundo que queria comprar uma casa. Muita gente comprou essas casas, depois não tinha como pagar as casas e nem pagar os empréstimos. E aí vários bancos nos Estados Unidos começaram a quebrar. Só que lá nos Estados Unidos os bancos eram privados, né? Quando os bancos quebravam, quebrava só aquele banco, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Itaú. Se o Itaú quebrar, quebra só a empresa Itaú, né? Quem vai sofrer vai ser os funcionários e vai ter reflexo na economia, mas não é tão grande como se um banco chinês quebrar, porque vai ser uma parte do dinheiro do governo da China que vai quebrar. Então, isso pode acabar gerando meio que uma bola de neve ali. Não sei se deu para entender, né? Acho que teve pessoal que entrou um pouquinho depois aí. Se quiser que volte ou tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar. Pra mim tá Ô, tudo certo. Felipe, Oi, eu quero te fazer umas perguntas. pode falar. Até hoje tá assim lá na China essa história de poder ter um filho só, assim? Não, boa pergunta, na verdade. Recentemente, acho que coisa de 2 ou 3 anos, quando eles começaram a perceber que isso estava gerando um problema na aposentadoria, eles flexibilizaram a lei. Então, se eu não me engano, a política hoje está entre 2 e 3 filhos, alguma coisa assim, que seria a recomendação para os chineses terem filhos, né? Então, por exemplo, uma família que se formou lá esse ano, ela vai ser incentivada a ter até 2 a 3 filhos ali. O governo vai dar benefícios, às vezes pode diminuir o imposto dessa família. Se ela passar de 2 a 3 filhos, ela vai começar a sofrer punição, né? E esse número também a mais de homens que tem lá na China, 30 milhões de homens a mais que eu coloquei aqui, acontece também porque culturalmente lá, isso há muito tempo atrás, mas tem resquício na população até hoje, o pessoal queria que o primeiro filho fosse homem, né? Por conta de tradição, coisa da sociedade da China. E aí, muitas vezes, quando ia vir uma menina, eles acabavam ou não tendo o filho, né? Abortando o bebê, ou dando para adoção, caso o primeiro filho fosse menina. Por isso que isso já gerou essa desigualdade na população chinesa aí. E a situação dos bancos aqui no Brasil é igual lá na China, que você explicou aí? É privado, depende do governo? Não? Não, então, boa pergunta também. Tem alguns bancos brasileiros que são parte do governo, né? Como o Banco do Brasil, por exemplo, que ele e o Banco Central, né?
que ele tem dinheiro ali do governo, né, do pagador de imposto, mas a maioria dos bancos que tem aqui no Brasil, como tipo Santander, Itaú, a Caixa mais ou menos, ela é meio a meio, mas a maioria dos bancos eles são privados, né? Então uma pessoa, né, o banqueiro ali, o cara que tem muito dinheiro, ele resolve criar um banco, igual agora está virando até moda, né? Ter os bancos digitais, tipo Nubank, coisas desse tipo. Então, é uma pessoa ou várias pessoas, né, que são sócios, que resolvem montar essa empresa, né, que é o banco. E aí, caso esses bancos um dia eles entrem em falência, né, ou venham a quebrar, quem vai sofrer com prejuízo é só essa pessoa que teve o investimento e quis fazer essa empresa, né? O governo brasileiro ou a população brasileira não vai sofrer tanto com isso. Na China é diferente, o próprio governo que cria os bancos. Então, não é um banqueiro que tinha dinheiro e resolveu criar uma instituição ali e montar o banco dele. É o governo chinês que tinha dinheiro e resolveu criar o banco dele. É como se na China só existisse o banco chinês, por exemplo, ou no Brasil só existisse o Banco do Brasil. E aí, caso esse banco quebrasse, quem estaria quebrando junto seria o governo chinês, né? Que esse dinheiro é do pagador de imposto, né? Acho que não sei se deu para entender, mas se não eu explico de novo. Ah, entendi. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então é isso. Caso não tenha mais nenhuma dúvida ou ninguém queira perguntar mais nada, eu posso passar para o outro assunto também. E caso lá para o fim da aula surgir algum outro questionamento, pode perguntar aí. Eu acho que vocês devem lembrar, eu fiz uma aula sobre esse caso aqui bem no começo do ano, né? Acho que foi a aula 1 ou 2, não sei. A gente já está na 23ª semana de aula, né? Perto das férias aí. Essa é a 23ª aula. E o que aconteceu é que esse cara aqui, ele é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, né? Cuida ali da parte de política internacional do Brasil. Ele chama Felipe Martins. E ele acabou sendo... a história é que ele foi acusado de fazer esse gesto aqui, um gesto esquisito, né? E disseram que esse gesto era um gesto de um grupo lá supremacista branco, né? Que significaria white power, que seria o poder branco, alguma coisa desse tipo. Isso na época gerou uma grande polêmica, né? Estava tendo uma reunião no Senado e aí o chefe ali, né, o presidente da sessão, chamou até a polícia legislativa na hora ali, né, o Rodrigo Pacheco, pediu para a polícia legislativa investigar o caso. E isso aí teve grande repercussão na mídia, né? Muitos países, porque o cara lida com política internacional, fizeram nota de repúdio ali, né? Por conta do ocorrido no Holocausto, né? A perseguição dos judeus e coisas do tipo. Só que a polícia e o Ministério Público fizeram uma investigação, né? O caso teve um processo e aí descobriram até que o cara ele é parente de judeu também, né? Então meio que a acusação não faria sentido, o cara que é descendente de judeu ser neonazista, né? Isso não estava encaixando. E aí, na última semana, ele foi absolvido pela Justiça Federal, do Distrito Federal, né? E aí, o juiz da 12ª Vara Federal, do Distrito Federal, falou que não tinha provas suficientes de que esse crime foi cometido, né? Mas que isso teria sido ali uma interpretação dos procuradores e do pessoal que estava vendo a cena na hora, né? Foi uma cena esquisita, mas que acabou não dando em nada. E a consequência disso é que o cara foi mantido no emprego, né? Ele ainda é o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República e não sofreu mais nenhum tipo de punição. Só que esse gesto acabou gerando a demissão do ex-ministro das Relações Exteriores, né, que era o Ernesto Araújo, somado com aquelas dificuldades também para comprar vacina lá, teve várias outras polêmicas, e isso aqui influenciou na demissão dele. Foi só uma notícia mais breve, e aí já vou para um outro caso aqui, que é uma denúncia, mas caso alguém queira perguntar, pode ficar à vontade. Que uma jornalista
na Espanha, a jornalista espanhola Cristina Segui, ela fez essa denúncia, né, que falou que tem alguns partidos de esquerda da Europa e da América Latina que estão sendo financiados com dinheiro do narcotráfico, né? Essa denúncia ela repercutiu bastante em alguns jornais, porque é uma afirmação bem forte, né? E ela fez essa conclusão depois de se debruçar ali sobre um caso envolvendo a prisão do Hugo Carvajal, na Espanha, né? Que ele é ex-chefe da inteligência da ditadura da Venezuela. Ele foi preso no mês passado, ele é aliado do Maduro, né? Como a gente já viu na semana retrasada, eu acho, eu falei um pouco sobre Venezuela, né, e a situação do governo do Maduro lá. Ele estava foragido desde 2019 e estava figurando na lista dos mais procurados pelos Estados Unidos, justamente por tráfico de droga e lavagem de dinheiro. E aí a Cristina Segui, que é essa jornalista, né, ela acusou o Centro Nacional de Inteligência da Espanha de acobertar esse Carvajal ali, né, de meio que esconder ele ali na Espanha. E segundo essas investigações da jornalista, esse órgão é controlado pelos partidos de esquerda que teriam esse financiamento do narcotráfico latino-americano. O CNI está vinculado ao Ministério da Defesa da Espanha, e aí o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, também faz parte de um partido socialista, que é o Operário Espanhol, e depois dessas denúncias eles falaram que iam investigar a fonte, né, e da onde essa jornalista tirou essas informações, né? Então, provavelmente isso pode ser algo que surge aí nas próximas semanas, e se surgir alguma notícia nova relacionada a isso, aí eu trago nas próximas aulas. Caso não, aí a gente esquece. Bom, e aí eu vou para o último assunto aqui, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, que é justamente sobre a Polônia e a União Europeia. A gente viu também, durante as nossas aulas, o Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, porque eles consideraram a população do Reino Unido, né, depois de um plebiscito, eles decidiram sair porque eles acharam que a União Europeia não estava sendo mais favorável para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. E aí o que aconteceu nessa última semana, que eu trouxe a notícia aqui, é que teve uma decisão do Tribunal Constitucional polonês que contestou a primazia do Tratado da União Europeia sobre as leis nacionais ali. Isso aí acabou chocando alguns políticos lá em Bruxelas, né, que é uma das sedes da ONU, que veem isso como meio que um caminho para uma saída da Polônia, né, que eles estão chamando de Poly-Exit aqui, né, como se fosse o Brexit. Essa decisão do tribunal, ela declarou que a Constituição polonesa ela está acima das leis da União Europeia, né? Então, a Constituição polonesa ela vale mais do que as leis que forem aprovadas na União Europeia. E isso defenderia a soberania nacional de cada país. Muitos entendem isso como uma tentativa de sair do bloco, né? Assim como o Reino Unido fez, que igual eu falei, só que muitos também acham que é só uma simples decisão do Tribunal Constitucional. E eu acho que é uma decisão acertada, porque vamos imaginar que isso fosse aqui no Brasil, né? A gente tem a nossa Constituição, que foi criada pelo nosso povo, né? Que a gente votou nos deputados para criar as leis. Então, essas leis, elas representam a nossa população, né? E se a gente não gostar de uma lei ou quiser que crie uma nova lei, a gente pode pressionar um deputado ou votar em algum deputado que tem um projeto que agrade a gente, né? E coisas desse tipo. E se o Brasil fizesse parte de uma união, sei lá, uma união da América Latina, e essa união começasse a aprovar algumas leis que são contra as leis brasileiras, qual lei teria que valer mais? Eu entendo que seria a Constituição brasileira, porque foi o povo brasileiro que elegeu os representantes, né, os deputados, para fazer a nossa Constituição. E o povo brasileiro não elegeu ninguém que faz parte dessa união da América Latina para mandar no nosso país, né? Então é mais ou menos isso que a Polônia entendeu. O povo polonês fez a Constituição dele, estabeleceu
como ia ser as regras no país, as leis daquele país, e aí depois a Polônia fez parte da União Europeia. E a União Europeia tem algumas leis. E aí, quando a União Europeia aprova alguma lei que vai contra a Constituição da Polônia, eles entenderam que a Constituição da Polônia tem que prevalecer, porque essa Constituição, mesmo gostando ou não, ela representa o povo polonês, né? Então, foi basicamente isso. Não entendo muito isso como uma tentativa de saída do país, da União Europeia. Acho que é uma situação bem, bem diferente do que aconteceu com o Reino Unido. O Reino Unido ele fez realmente uma convocação para a população para decidir se ia sair ou não, né? O plebiscito é isso, é para a população ir lá votar e decidir se ia querer sair da União Europeia ou não. O que aconteceu na Polônia é uma decisão de um tribunal ali, como se fosse o STF aqui da gente, né? O Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a Constituição polonesa vale mais que as leis da União Europeia. Então, não acho que isso vai gerar uma saída do país do bloco ali no futuro, mas caso isso aconteça, aí eu trago aqui também. Bom, era isso. Agora já são quase 8 horas, e aí caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, aí o assunto acabou. Se quiserem perguntar, quiser que eu volte a algum ponto, fica à vontade aí. Parar o compartilhamento da tela aqui. Tranquilo aí? Para mim tá tudo certo. Tudo certo? Bom, então, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu posso encerrar a aula, né? E depois eu posto a gravação da aula no YouTube, para quem não conseguiu ver ou quem quiser rever. E aí, na semana que vem, a gente volta aí, faz outra aula. Agradeço a presença de todo mundo aí que compareceu. Bom resto de semana e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, Felipe. Boa noite. Até semana que vem. Até, eu que agradeço aí.